querido aluno, dando continuidade às nossas aulas, vamos falar um pouco agora sobre a questão do transporte de produtos perigosos. Lembrando também de que é importante nós analisarmos dentro da logística qual é o escopo do sistema de transporte. E quando fala em escopo, que é o alvo, a gente tem que entender que os modais que são utilizados para o transporte de cargas, seja de cargas perecíveis, não perecíveis, de eletroeletrônico, de eletrodomésticos, de imóveis, ele tem uma única finalidade: atender ao cliente no prazo certo, na hora certa, na quantidade certa, porque a gente sabe que quando a gente fala em compras, em aquisições, a gente lembra que existe muita questão do anseio pelo produto nas suas mãos. Quando um cliente ele compra aquele celular dos seus sonhos, aquele videogame dos sonhos, aquele sofá dos sonhos, aquela televisão dos sonhos, ele quer que ela chegue o mais rápido possível para ele poder usufruir daquele bem. E quando esse transporte ele falha, ele gera frustração. O amor e o ódio, eles andam juntos. Aquela pessoa pode ter uma relação de amor pelaquela empresa, mas se atrasar essa carga, se atrasar a entrega e começar a haver um monte de problemas, esse amor pode se transformar em ódio. Aí os problemas começam. Quando a gente fala em transporte, em atendimento, não é só esses tipos de itens que são transportados. Aí a gente fala de um item que tem uma certa complexidade no seu transporte. É óbvio que se você for transportar um móvel, ele não vai exigir tantas especificidades para transportar essa carga. Se é uma carga seca, também não vai exigir tantas especificidades. Se for uma carga molhada, uma carga que necessita de refrigeração, consequentemente, vai ter que se atender todas as especificidades do transporte desse item. E aí entra um item que carece de uma especificidade muito grande, de fiscalizações mais rígidas, que é o transporte de produtos perigosos. E existe toda uma legislação por trás que preconiza, que ampara esse tipo de transporte dessa carga. A regulamentação no que tange ao transporte rodoviário dessas cargas perigosas, dos produtos perigosos, ele se baseia em algumas recomendações que foram emanadas pelo Comitê de Peritos em Transporte de Produtos Perigosos, que está vinculado às Nações Unidas, que foi publicado um regulamento modelo que é conhecido como Orange Book, ou seja, ele é atualizado periodicamente e também atende a questão do Acordo Europeu para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, conhecidos como ADR. Esses produtos perigosos ele têm uma maior rigidez no seu transporte, porque para trafegar em via pública, esses produtos eles oferecem um certo risco à saúde das pessoas, tanto quanto à sua integridade física. Um produto tóxico, se ele tombar numa avenida, com o vento, ele vai começar a se expandir muito rápido e pode comprometer a vida das pessoas que inalarem o tipo de gás que é emitido através desse produto perigoso. Tanto quanto se for um produto perigoso, que ele possa sofrer alguma combustão, ele pode colocar em risco a vida das pessoas a partir do momento que ele entra em combustão. Vira e mexe, a gente encontra na internet, chega no Zap, esses vídeos, principalmente em países subdesenvolvidos como o nosso, onde alguns carros tombam, as pessoas loucas, alucinadas, correm para pegar um pouco de combustível e às vezes esse combustível ele entra em combustão e ceifa a vida de várias pessoas. Por isso que esse tipo de transporte ele tem que sofrer um tipo de fiscalização muito mais rígida. A regulamentação nacional no que tange ao transporte desses produtos perigosos é a resolução da ANTT 5.947 de 2021 e ela preconiza sobre que essa legislação ela preconiza que deve haver várias instruções complementares que vão especificar os padrões, as prescrições técnicas e complementares quanto ao tipo de produto que vai ser transportado, com relação à identificação do tipo de produto que vai ser transportado, a questão de um tipo de amostra do produto antes de ser transportado, a questão de uma sinalização específica que deve constar nesses veículos que vão fazer o tipo de transporte, para identificar qual o tipo de produto que está sendo transportado. Ainda preconiza sobre a questão do cadastro do transportador rodoviário dos produtos perigosos.
Deve ter uma prévia inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Perigosas. Esse tipo de material, dependendo do tipo de material, se for um material que seja extremamente poluente, ele deve ter um cadastro diretamente lá no IBAMA. Esse produto, esse veículo também deve ser avaliado dentro das suas conformidades, a questão dos equipamentos, do veículo, do tipo de transporte, se ele vai ser perigoso, se vai ser transportado a granel. E obviamente que tudo isso é quando vai ser analisada a sua aplicabilidade, também levando em conta que há uma inspeção, tanto quanto uma certificação específica para que esse produto ele possa ser transportado. É óbvio que quando se fala em transporte de produtos perigosos, a gente tem que ficar muito atento ao tipo de classificação. Você pode estar transportando aqueles produtos perigosos que podem sofrer combustão, aqueles produtos que podem sofrer algum tipo de explosão em massa, aqueles tipos de transporte de materiais que podem sofrer algum tipo de combustão e ter risco de fogo. Você pode estar transportando aqueles gases inflamáveis, aqueles gases não inflamáveis, mas também são tóxicos, aqueles gases que não são inflamáveis, mas também não são tóxicos, aqueles líquidos inflamáveis, aqueles sólidos inflamáveis, aqueles tipos de materiais são reagentes, que são explosivos sólidos, produtos que podem sofrer combustão espontânea, produtos oxidantes, peróxidos orgânicos, substâncias infectantes, materiais radioativos, substâncias corrosivas. Então são vários materiais que se enquadram nesse tipo de análise, esse tipo de classificação. Normalmente, quando há uma fiscalização para esse tipo de produtos, eles vão estar correlacionados ao tipo de documento obrigatório do transporte. Se no transporte esse documento não estiver sendo portado, consequentemente, provavelmente esse carro, esse veículo, ele vai ser apreendido com a possibilidade certa de que vai ser gerada uma multa. Outra coisa que tem que ser levada em conta é a sinalização específica e os equipamentos de transporte que são utilizados, são exigidos para transportar esse tipo de material, tanto quanto a questão da documentação fiscal. Outra coisa que vai ser analisada é a questão da existência de um possível vazamento no equipamento de transporte de carga a granel, ou se no caso tratando de uma carga, se for uma carga fracionada, também deve ser analisado se há algum tipo de avaria ou vazamento desse material na carroceria do caminhão. Levando em conta também que pode ser que não haja o vazamento da carroceria do caminhão, mas depende de como ele foi acondicionado, pode estar havendo vazamento direto da embalagem desse produto que precisa ser inspecionado para não gerar risco para as pessoas que vão estar transitando próximo desse veículo. Outra coisa que deve ser analisada é o estado do veículo que vai transportar essa mercadoria, porque ele não pode transitar, principalmente com produtos perigosos, ele estando com uma manutenção que não esteja um dia, ou que ele esteja num estado deplorável, ou com vários pontos de corrosão, e a gente sabe que o risco de haver um acidente com esse tipo de veículo ele aumenta drasticamente. Tem que ser analisado também o porte e o estado de conservação do conjunto de equipamentos que fazem parte dos EPIs desse veículo, e também a questão da adequação às exigências como veículos autorizados. Várias exigências que carecem para que seja atendido o transporte desse tipo de carga nas nossas vias públicas através do modal rodoviário. Dependendo de outro tipo de modal, onde esse material que tem um certo risco, ele for transportado, esse modal ele deve estar adequado à legislação específica do seu país ou do nosso país aqui do Brasil.